João capítulo 11, versículo 35. Essa casa é uma casa apostólica e profética. E eu honro a Deus por fazer parte dessa família. Uma família que se preocupa e que zela pela palavra. Eu estava esses dias ministrando em algumas igrejas lá do Mevan, no Sudeste, São Paulo, Minas. E aí passei no cemitério ali do Morumbi, onde está a lápide do nosso amigo Gregório McNutt. E quando eu entrei no cemitério, os irmãos que trabalham no cemitério disseram assim: você vai na lápide do irmão Gregório. Aí toda a equipe que trabalha no cemitério foi lá também para orar junto com a gente. É interessante que você vê os irmãos que têm a mesma perspectiva, impartindo, evangelizando e profetizando aquilo que ele deixou por legado. E é tão bom quando você entra dentro de uma casa e está num altar com homens e mulheres de Deus, ministros que zelam pelo fogo, pela paixão e pelas lágrimas, pela palavra. Alguns que estão aqui não pode ter esse nível de entendimento, porque você ainda está amadurecendo na compreensão do reino e do evangelho e da palavra. É bem por isso que você cansou, e você está cansado, e você está pensando em ir para casa já faz tempo. Só que eu gostava tanto do Gregório que ele passava 4 horas pregando e não dava vontade de ir para casa mais. Que saudade do Grego. Estava falando isso hoje com o Rodrigo lá no Voz para as Mações de manhã. Que falta faz o Gregório. Só que nós honramos a memória de homens como ele, porque algumas pessoas esquecem que nós não estamos fazendo nada novo, só estamos dando continuidade. E eu quero estar dando continuidade à palavra que a apóstola estava impartindo aqui. Uma geração contará a outra os feitos do Senhor. Pede-me as nações, eu te darei por herança. Salmos 2. O novo de Deus, a transição, a passagem, ela nos traz um peso, uma glória, uma impartição tão mais profunda do que esse nível escasso que vivemos todos os dias. Uma vida segundo o Gregório desse mundo, a agenda desse mundo e o tempo desse mundo. Mas eu quero dizer para você que é chegado um tempo em que os filhos de Deus não caminharão segundo o sistema desse mundo, viverão o tempo de Deus, na movimentação de Deus, no avivamento de Deus, no fogo de Deus, na visão de Deus, na língua de Deus, na cultura de Deus, na perspectiva de Deus. Deixa eu te explicar o que significa Páscoa. Deixa eu te explicar que transição é essa das primícias e as Páscoas. Deixa eu tentar te explicar o que de fato é aquilo que Deus está bradando do céu à terra nesses últimos dias. E para isso teremos que voltar a ouvir a voz dele bradando no meio da sarça. Porque a informação que você recebe não vai te fazer suportar sem uma revelação que te faz movimentar
das coisas que Deus tem para você nos próximos dias e anos. Você vai ver por 3 vezes Jesus chorando. E eu amo isso. A primeira vez que eu vim aqui eu falei sobre lágrimas. E eu expliquei para vocês sobre essa semente. E não tem como você viver João 15 e dar frutos sem você viver João 12. Ser uma semente que cai na terra e morre. Eu expliquei para você que é necessário entendermos o tempo do choro e o tempo da alegria. Para isso, você vai ter que discernir os tempos. Eclesiastes 3, existe um tempo para todas as coisas. E se você compreende a transição e a movimentação que Deus tem para a sua vida, você não se perde, você não peca no meio do caminho. Deixa eu te explicar. Deus tem um sonho, um plano e um propósito para você. Deus tem um chamamento, uma vocação, um ministério, uma missão que foi confiada a você. E você sabe aonde Deus quer levar você. Mas para que você não se perca no meio do caminho, você vai ter que continuar ouvindo a voz dele. E não é mais uma informação, é o poder de Deus que desce do céu na terra e é capaz de mudar tudo. Se Gênesis 12, irmãos, Abraão deixa de ouvir a voz de Deus, ele se perde. Se Atos 16, se Paulo não continua ouvindo a voz de Deus, ele desce para a Ásia e não sobe a Macedônia, região de Tessalônica, onde acontece um avivamento. Então, se nós, e a segunda vez que eu vim aqui, eu falei sobre a missão de Deus e a grande comissão, e a tua missão, a Missio Dei, o mandato cultural. Se a Bíblia diz em Gênesis 1, 28, que Deus disse ao homem, se o homem viu Deus falando com ele, ele ouviu a sua voz, antes de multiplicar, subjugar, dominar sobre todos os povos, sobre as nações. Não tem como você viver a sua missão sem ouvir a voz de Deus. Não tem como você transicionar para um novo tempo, beber um novo vinho, viver e entrar numa nova estação, sem ouvir novamente a voz de Deus. E Deus vai bradar aos seus ouvidos e ao seu coração nessa noite. Para isso, meu irmão, saia da escassez, saia da margem, saia da informação, pega a revelação que Deus tem, arranca uma palavra do céu hoje. Então qual é o teu nível de fome, qual é o teu nível de sede? Irmão, pelo amor de Deus, se você quer viver o novo de Deus sobre o Brasil, a América Latina, a Europa e as nações, você quer viver o seu propósito como empreendedor, como missionário, como apóstolo, como pastor, você tem que sair da informação, porque como informação por informação você já sabe muito bem. Mateus 24, 14, esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Marcos 16, 15, ide, portanto, e pregar o evangelho a toda criatura, e aquele que crê e foi batizado será salvo. Mateus 28, 19, 20 e 21. Façam discípulos de todas as nações. 1 Timóteo 2, 4. Essa é a vontade de Deus, é que todos sejam salvos. Atos 1, 8. Abacuque 3. Isso você já sabe. Isso é informação. Uma coisa é a onisciência de Deus, outra coisa é a onipotência de Deus. Irmãos, então, quando Jesus vai selecionar os seus 12 discípulos, e no contexto da vocação e do chamamento, do propósito, Mateus 10, Marcos 3, Lucas 6, Jesus chama os seus discípulos para estarem com Ele, e depois missionar em nome dEle. O problema está aí, que você quer pregar sobre a informação de Jesus, mas a presença de Jesus já se foi. Onde está o queimor? Onde está o fogo do primeiro amor?
Aquilo que a apóstola estava impartindo aqui, irmão, é tão sério, que se você não viver isso hoje ou amanhã, existe uma grande probabilidade, irmão, de você se perder no meio do caminho. Sabe o que significa Páscoa? Passat, transição. Sabe por quê? Que isso informa sobre uma transição, uma passagem. Não é simplesmente o povo de Israel que sai do Egito e entra em Canaã. É a passagem do próprio Deus descendo, se manifestando no meio do povo. Agora você entende a sarça que pega fogo e não se consume. Não é simplesmente o povo de Israel que foi massacrado, perseguido e mesmo assim viu a glória de Deus. É mais profundo do que isso. É que quando, irmão, o fogo desce, ou ele morre, ou a gente morre, ou mata os primogênitos, ou a gente recebe vida de Deus. E o fogo de Deus, através da sua palavra, vai tomar toda a terra, toda a glória enchendo toda a terra. Isaías 6. Ou você é consumido pelo seu pecado, ou você vai ser tomado pelo poder e uma glória. Êxodo capítulo 12 e João capítulo 12 vai impartir sobre nós uma Páscoa, na perspectiva sacerdotal do reino, na mensagem do Cordeiro, e cada pai se posicionando dentro da sua casa, ouvindo a voz de Deus e impartindo a revelação dele. Quando João 12, ele diz que naquele tempo pascual, Jesus se posiciona e vai visitar o seu amigo Lázaro. E isso fala sobre ressurreição e sobre Páscoa. Que o próprio Cristo chorou ao ver o seu amigo, se compadeceu, ouviu a informação das irmãs dele e tomou uma postura. Tem muita gente ouvindo muita coisa, e eu estou invocado, irmão, estou chateado com o pregador de TikTok e Instagram, que volte o tempo da palavra de poder. A informação não vai transformar o Haiti, nem o Brasil, mas é revelação do poder de Deus. E eu não me envergonho do Evangelho, Romanos 1:16, porque é poder de Deus para a salvação primeiro dos judeus e depois dos gentios. Primícia, primeiro judeus, depois gentios. Sabe que o que Deus está impartindo nesses últimos tempos é exatamente isso. A compreensão da primícia e da Páscoa, para poder você transicionar para o próximo nível e a próxima estação. Então Páscoa significa transição. Repete comigo: Páscoa é transição. E só se você não transiciona, você se perde. Se você não compreende os tempos, discerne e vive, você já se perdeu. Escute, se o próprio Cristo, irmão, chorou, Hebreus vai falar no capítulo número 5, versículo 7, que Jesus chorou naquela sua angústia, chorou por ele, no Getsemane. E João capítulo 11, versículo 35 diz que Jesus chora por Lázaro, pelo seu amigo, pelo seu próximo. Ele entende uma transição da morte para a vida e se posiciona. O que eu faço agora? Ele vai lá e em parte faz a intervenção da transição do seu amigo. E Lucas 19:41 vai dizer que Jesus chora ao entrar em Jerusalém. Imagina, Hosana nas alturas, o povo está em festa, o Messias está entrando na terra prometida, o povo escolhido. Enquanto o povo se alegra, Jesus começa a chorar. É bem assim que alguns de vocês estão aqui nesses últimos dias. Enquanto as pessoas estão se alegrando com N fatores, você tem chorado as suas lágrimas,
Mas deixa eu te falar, Jesus entende tuas lágrimas. Enquanto as nações em muitos lugares estão em festas, o Haiti chora mais uma vez, com mais de 100 pessoas no bairro nosso vizinho, que são massacrados pelas gangues. Nossos filhos sendo mortos, sacrifícios humanos, o PIB mais baixo, o IDH mais baixo, o país mais órfão. Mataram o presidente, mais um terremoto, mais um furacão. Mas deixa eu te falar, é num cenário como esse que o avivamento pode vir e fazer uma intervenção da morte para a vida. E pode faltar tudo lá, só não pode faltar a presença de Deus. E é bem por isso, irmão, que eu não me canso num culto como esse, porque os nossos cultos começam de 5:30 da manhã e vão até 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 horas da tarde, adorando aquele que vive, o Cordeiro de Deus, que foi morto e ressuscitou. Se você estiver cansado, vá para casa, porque vamos entrar no próximo nível agora. Quando Jesus transiciona no seu ministério, na sua vocação, na sua missão, Ele tenta impartir aos seus discípulos, aos seus filhos, a transição que eles precisavam passar. Por isso que Jesus disse: vocês agora vão fazer obras maiores do que as minhas. Agora, para isso vocês vão ter que transicionar da mesma maneira que eu transicionei. Eu morri, agora vocês morrem também. Sai de João 3,16 e entre em 1 de João 3,16. Nisso conhecemos o amor. Cristo entregou sua vida por nós, e nós agora devemos entregar a nossa vida por amor aos nossos irmãos. Para tudo, se você tem dizimado pouco, se você tem ofertado pouco, se você tem dado pouco do seu tempo, Deus não quer o teu pouco, Deus quer o teu tudo. Quando você coloca a mão no seu bolso, não pega a nota de 2, pega de 200. Na última vez que eu vim aqui, a gente falou sobre primícia. E sabe por que os últimos são os primeiros? Por causa da ausência dos primeiros. Porque Deus sempre trabalhou com primogenitura, primícia, primeira semente, primeira oferta, primogênito. Mas por que os últimos serão os primeiros? Muitos foram chamados e poucos foram os escolhidos. Porque é como uma sala, irmãos. Jesus está fazendo a sua chamada. Só que os primeiros pastores, os primeiros líderes, os que se converteram primeiro, estão ausentes, porque se perderam no tempo e se perderam no meio do caminho, ou não quiseram mais estar presente. E aí Deus levanta os últimos. Então, para que você possa compreender o Passat, a Páscoa, a transição, a passagem de Deus, então não tem como você compreender a sua transição sem compreender a transição de Deus. Não tem como você passar um legado, uma porção, uma herança, a tocha, o cajado, sem antes você compreender a passagem de Deus. E Deus passou, e toda a história da humanidade e da Bíblia, e no Antigo Testamento você vai ver Deus descendo, se relacionando e voltando. E aí ele vem em Adão, depois volta, ele vem em Noé e volta, vem em Moisés e volta, chama os apóstolos, os seus profetas e volta. E todas as vezes que Deus passou no meio dos seus amigos e no meio do seu povo, Ele impartiu uma revelação, uma porção. E não foi diferente quando Ele desceu na terra, na pessoa de Cristo. Ele revelou aos seus discípulos como que é o estilo de vida daqueles que compreendem os tempos e vivem no tempo de Deus. E é sobre isso que eu quero impartir ao seu coração hoje. A maioria de vocês estão orando, pedindo a Deus a resposta de oração referente à sua transição, referente à tua porção, a tua missão, o teu propósito. Existe um tempo em todo o Brasil e América Latina e nas nações, estamos orando pelo próximo passo. Temos um grupo no WhatsApp com os pastores das maiores igrejas no Brasil e os diretores, presidentes de todas as agências missionárias no Brasil.
E nós conversamos sobre o novo tempo de envio apostólico e profético, sobre a Europa e sobre o Oriente Médio. Essa ponte para a Europa e esse caminho para Israel. Sabemos que para vivermos essa transição, teremos que fazer a leitura do próximo passo. Se Jesus discerniu os seus passos, precisaremos agora fazer exatamente aquilo que Jesus fez. E eu quero te explicar o que foi que ele fez. Abra sua Bíblia aí, em João, em Marcos capítulo 11. Quando Jesus, versículo 1, e seus discípulos estavam chegando em Jerusalém, foram até o Monte das Oliveiras, e que fica perto do povoado de Betfagé e Betânia. Então Jesus enviou 2 discípulos na frente. Agora vá para o versículo de número 12. No dia seguinte, quando eles estavam voltando de Betânia, Jesus teve fome. Viu de longe uma figueira cheia de folhas e foi até lá para ver se havia figos. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, porque não era tempo de figos. Então disse a figueira: que nunca mais ninguém coma das suas frutas. Versículo 17. E eles ensinavam a todos assim. Nas Escrituras Sagradas está escrito que Deus disse o seguinte: minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Mas vocês a transformaram num esconderijo de ladrões. Espírito de Deus, temos caminhado em alguns países na América Latina, e não é só o comunismo e o socialismo que tem destruído alguns países na América Latina. Não é só a informação de um sistema que tem confundido um povo. É o mau posicionamento dos filhos da casa de Deus que tem transgredido o plano e o propósito de Deus. O silêncio dos justos, a ausência dos fiéis. Você vai à Colômbia, você vai em Bogotá, você vai no Paraguai, você passa no Panamá, você vai em Cuba, irmãos. Às vezes a presença e o poder de Deus está mais presente no Haiti do que nesses países ricos. É verdade. E qual a diferença? A diferença está aonde, quando você faz aquilo que é certo no tempo errado, ou você faz aquilo que é errado no tempo certo. Escute. Às vezes nós oramos na hora de profetizar, e às vezes nós queremos profetizar na hora de orar. Às vezes nós queremos ir nas redes sociais, queremos proclamar algo, mas no tempo onde Deus pediu para ficarmos em silêncio. E às vezes Deus pediu para que você abrisse sua boca e proclamasse, se posicionasse, entrasse numa intervenção, e você fica sentado na sua cadeira ou na sua casa sem fazer nada. Quando é proclamado um tempo para darmos voltas, as 7 voltas, os gritos,
o tempo de se levantar e se posicionar, e você fica em silêncio, você só quer orar, você só quer derramar suas lágrimas. Deus está dizendo: você se perdeu no meio do caminho. Transicione. Você vai entender. Quando Jesus se posiciona agora para visitar o seu povo, a sua cidade, Jerusalém, Israel, Ele está comunicando para nós de que é necessário seguir o caminho que foi pré-estabelecido pelo Pai. Então veja, não tem como chegar em Canaã sem passar pelo processo. Não tem como entrar em Jerusalém sem ter passado pelo processo e o choro, para primeiro termos a visão daquilo que vai acontecer. Antes de entrar naquele lugar, Jesus chora, porque Ele viu aquilo que aconteceria com Jerusalém e Israel. Agora escute, se estamos num tempo de transição sobre o Brasil, sobre Recife, Pernambuco e as nações, você vai ter que saber exatamente o seu posicionamento nessa transição. E sabe qual é a sua postura? Marta ou Maria? Trabalhar ou descansar? Eu te respondo, meu amigo, minha amiga. Descanse na hora de descansar e trabalhe na hora de trabalhar. Lucas 10, 41 e 42. O problema, muitas vezes, e queremos persistir nisso, é que trabalhamos quando Deus está pedindo Shabat. É que queremos a labuta quando Deus pediu a contemplação. E às vezes Deus está pedindo: se posicione para trabalhar, e você quer ficar de braços cruzados contemplando. Agora venha para um nível mais profundo. Deus não precisava descansar, mas Ele descansou para deixar um legado. Contemple aquilo que faz. Ou seja, tem muita gente aí que faz para mostrar, enquanto Deus está pedindo para você contemplar e deixar um legado, um exemplo, depois que você faz. Então a motivação e a intenção é que precisa ser mudada. No original grego, a palavra não vai ser descanso, no Shabat, contemplação, mas vai ser pausis, uma pausa até aqui. Porque Jesus, irmãos, uma hora diz assim: o Filho do Homem não tem um lugar de reclinar a cabeça. Textos depois, dentro da missão, ele está com um travesseiro deitado no barco. Que Jesus é esse? Mentiroso? Claro que não. É porque Ele soube discernir os tempos de trabalhar, de missionar para o Pai, e o tempo de contemplar e repousar a sua presença. O nosso problema está aí, é que às vezes, mesmo no meio do barco, no meio da missão, não sabemos descansar. É chegado um tempo de descanso para a igreja do Brasil. É chegado um tempo sabático de santificação, aonde no 7º ano, depois que vocês trabalharem dentro da terra prometida, vocês não vão produzir. Descansem. Irmãos, deixa eu falar algo para vocês. Estamos cansados, olhamos dentro do Haiti e vemos toda aquela situação política caótica, de destruição, de guerra civil, onde não temos nem Lula e nem Bolsonaro para criticar. Não temos um presidente, não temos senador, deputado, não temos nada. Água, luz, não temos nada. Não temos nada lá. Por isso que eu não quero pregar para você sobre o Haiti, porque o Haiti não tem nada para te oferecer. Mas o Deus que vive e habita no Haiti tem. E às vezes nós ficamos dentro da casa, ou dentro das bases da escola, ou do orfanato, ou das igrejas, irmãos. São 117 igrejas dentro da nossa responsabilidade, 32 escolas, orfanatos, bases, cursos profissionalizantes. E às vezes sabe o que é que a gente faz? Nada.
Porque acabou esse tempo onde temos pastores que se levantam como ativistas. Temos que saber contemplar, repousar e ser agraciado na presença, no movimento de Deus. Deixa Deus fazer. Na nossa força não fazemos mais nada lá. Escute. Igreja Marta e Maria. Qual a diferença? Estamos no tempo de ser Marta, enquanto Deus está pedindo para ser Maria. E às vezes Deus está pedindo, seja Maria, e você quer ser Marta. Subir o monte, permanecer no monte, ou descer do monte. Lucas capítulo 9 vai dizer que Pedro, Tiago, João, Jesus, os discípulos de Cristo, eleitos, separados, íntimos, sobem um monte, se deparam com Moisés e Elias. E aqui eu queria chamar a sua atenção. Você que tem 10, 15, 20 anos de crente, você vai saber muito bem o que eu estou falando. Pastores antigos, líderes antigos dessa casa. Deus profetizou lá atrás. Deus impartiu uma palavra através dos pastores, pioneiros, dos líderes de grandes movimentos no Brasil. Modelos, métodos, visões, estratégias. E isso foi bênção para aquele tempo. E eu estava impartindo em algumas igrejas aqui que vivem uma visão apostólica e estratégica. E informei para eles, é chegado um tempo de transição. Porque as estratégias e as visões e os modelos que recebemos de Deus pelos nossos pais foi bênção, foi fiel, foi incrível para aquele tempo. Agora é chegado um novo tempo, temos que transicionar. Entende, minha apóstola? Moisés e Elias, isso comunica sobre aquilo que Deus falou para nós no passado. E foi bênção, está tudo certo. E eu conversando com alguns apóstolos e pastores aqui de Pernambuco, eu estava dizendo, tudo aquilo que vivemos foi sobrenatural e foi de Deus para aquele tempo. Mas quando a glória de Deus desce novamente, e vem uma nuvem e uma voz no meio da glória dizendo assim, esse é meu filho amado, dei ouvido a eles. Ele está dizendo assim, Pedro, não vai fazer tenda em cima do monte. Às vezes nós vemos uma grande transfiguração, uma grande movimentação, uma grande visão, e nós queremos permanecer naquilo que Deus impartiu lá atrás. Só que aquilo que Deus impartiu lá atrás ficou para trás. Existe algo novo de Deus. E sabe, Deus sempre vai ter algo novo. Por isso que nós não podemos permanecer na voz e simplesmente permanecer na palavra que Ele partiu lá atrás. Tem que continuar ouvindo uma nova palavra e uma nova voz. Por isso que quando você corre no seu tempo, você corre atrás das bênçãos. Mas quando você corre no tempo de Deus, as bênçãos correm até você. Quando você anda no tempo do homem, você busca título do homem, mas quando você anda no tempo de Deus, a ordenação de Deus te alcança. A vocação de Deus te alcança. O ministério de Deus te alcança. Efésios 4, 1 Coríntios 12, Mateus 25. Os dons ministeriais, os dons espirituais e os talentos de Deus vêm sobre você. Então não corra atrás de títulos. Corra atrás do tempo de Deus para a sua vida. Porque quando você entrar no tempo certo, os dons certos, as separações e ordenações certas sobre a sua vida, vêm sem demora. Então qual era a briga, irmão, de Pedro com Paulo? Agora você vai compreender. Não tinha a ver com circuncisão na carne ou no coração. Não tinha a ver sobre simplesmente gentios ou judeus. E Deus e Jesus tinham impartido a palavra sobre os judeus.
as ovelhas perdidas da casa de Israel permaneçam aqui até serem revestidos, e vocês vão pregar em Jerusalém, em Samaria, Judeia. Entendam, soteriologicamente, missiologicamente, irmãos, o problema era mais profundo. A briga ali, apóstolo Cláudio, pastora Cris, meus pastores dessa casa, líderes, a briga ali era mais profunda. A briga era a tua movimentação apostólica ou a minha movimentação. Sabe por que você briga com seu irmão, com pastores, com outros líderes? Porque você quer fazer com que outros vivam a movimentação que Deus impartiu sobre você. Só que deixa eu te explicar. Para um tempo, as primícias, os judeus. Mas também não se esqueça que os gentios serão alcançados para se tornarem primeiros. Assim como nós, eles precisam viver uma transição, uma passagem. Eles precisam compreender a mensagem do Cordeiro Pascual, a transição de Deus, a transição do povo para entrar em Canaã, para que um dia eles também possam entrar na Canaã celestial. Essa era a briga. E aí Paulo e Pedro, quem está errado? Nenhum dos dois. Por isso que para cada perspectiva de um apóstolo de igreja local, um pastor, ou um apóstolo de expansão, um evangelista, Deus levanta um profeta. Aí Tiago se levanta e diz assim: aqueles que é para circuncisão que fiquem, aqueles que não é para circuncisão também, e que cada um viva a sua medida, está tudo certo. Às vezes Deus vai cobrar algo de mim que não vai cobrar de você. Só que deixa eu te explicar, é chegado um tempo que Deus vai cobrar aquilo que é santo, vai te pedir aquilo que não é pecado. Ele vai subir a régua para nós nesses próximos dias. A régua está subindo, irmão. Deus vai te pedir aquilo que Ele santificou. Você quer ser transicionado? Eu quero trazer uma palavra profética sobre Recife e Pernambuco, através dessa casa aqui nessa noite, para que você possa compreender. Quando estávamos vivendo essa transição da igreja que se movimenta aos judeus para os gentios, para impartir uma nova visão, uma nova perspectiva do evangelho, Paulo se levanta para pregar o evangelho a eles. Pedro se posiciona, simplesmente dizendo assim: eu estou somente cumprindo aquilo que Jesus me deu. E aí veio uma nova visão. Diga assim, uma nova visão. Ou seja, um novo modelo, uma nova estratégia, uma nova movimentação. Agora você entende, é muito mais profundo do que tire as suas sandálias porque a sandália é terra do Egito. Não, é porque na tua movimentação, Moisés, você vivia a tua justiça. Você mata egípcio que está maltratando hebreu. Mas agora você vai viver a minha movimentação. Quando você vê morte, você vai ministrar vida. Uma visão. Lençóis descendo do céu, animais impuros. Pedro, come. Não posso comer. Por quê? Olhe para mim. Pedro só estava simplesmente dizendo para Deus e para a voz de Deus que ele mesmo falou lá atrás que ele não poderia comer. Como assim? Imagina, irmão Abraão dizendo para Deus: não vou sacrificar Isaac. Por quê? Porque o Senhor é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, um Deus onipotente, onisciente, o eu sou, o Deus que é diferente de outros deuses. E o Senhor não pede sacrifício humano. Então eu não vou entregar o meu filho. Imagina se Abraão se posicionasse e dissesse assim: oxe, o Senhor então é igual aos outros deuses, não vou sacrificar o meu filho, ainda mais o meu. Só que quando ouvimos a voz de Deus, temos que discernir exatamente e obedecer a partir de uma compreensão, de uma cultura do céu.
às vezes não vai fazer sentido na sua mente carnal, humana, física, corrompida. E Deus vai fazer isso nos próximos dias. Ele vai impartir uma voz, comunicar algo que muitas vezes vai fugir daquilo que você recebeu. Mas aquilo que você aprendeu dentro do Evangelho é que era assim e assim. Aí Deus vai vir e vai dizer assim: agora é de uma outra forma. Mas eu aprendi com os meus pastores que era assim e assim. Meus pais são pastores antigos, irmãos. E eu aprendi muita coisa com eles. Nós teremos que preservar as veredas antigas até que uma nova voz e uma nova palavra diga assim: é chegada uma nova movimentação. Aí ele sobe o monte. Quando ele sobe o monte, está tudo certo. Eu queria o seu coração. Pedro, come. Não como, é animal impuro, o judeu não come. Só que, ei, não diga que é impuro aquilo que eu já purifiquei. Pegou? Não? Entendeu? Não? Naquele tempo vocês não tinham habilidade e sabedoria para purificar esses animais. Agora vocês amadureceram. É chegada uma nova voz, uma nova palavra, a régua vai subir. Vai subir. Já está purificado. Coma, ele come. A Bíblia diz que os olhos de Pedro se abrem. E agora uma nova movimentação. Os gentios. Deixa eu te falar uma coisa. Se prepare, porque Deus vai cobrar tudo aquilo que Ele entregou para você. Toda palavra profética, toda voz, toda profecia, tudo aquilo, todos os sonhos, toda revelação, Ele vai cobrar de você. Se Ele te chamou para ser um pastor e você ainda não entrou na Universidade da Família ou no Instituto Teológico para estudar, se Ele te chamou para ser um grande empresário do reino e você não deu um passo de fé para começar a empreender e alcançar as nações, se Deus te entregou uma voz e uma palavra profética e você não se disponibilizou, se Deus te cobrou para você aprender o inglês, o francês, o espanhol e você não aprendeu, se Deus mandou e deu um sonho para você ter um orfanato e você não abriu, se Deus um dia deu um sonho e um sentimento no seu coração para que você tivesse uma escola e você ainda não se preparou, se capacitou e abriu aquilo que Deus mandou você abrir. E eu estou aqui como voz profética e apostólica nessa noite sobre a sua vida para dizer para você: se você quiser, você vai viver hoje isso. Eu não sei, irmão, se tu quiser uma escola, eu te dou uma escola hoje. Você não entendeu? Se você quiser uma escola, você vai ser dono, diretor, você vai ser supervisor de uma escola hoje. Quer uma igreja? Ah, irmão, é muito fácil ser pastor. Aqui, o pastor que... Quer uma igreja, irmão? Tem 117. Eu te dou 1, 2, 3. Se quiser 10, eu te passo hoje. Todos os documentos, o contato de todo mundo, os professores, os diretores, a equipe, te passo tudo. Porque não é meu, é dele. Não, o meu sonho é ter um orfanato. Então vamos lá. Alguém em nome de Jesus disponível hoje. Por que você fica dizendo: quando chegar a minha vez, quando chegar o meu tempo, o tempo já chegou, Deus já te separou, já impartiu, te capacitou, chamou tua atenção. Quando chegar o meu tempo, irmão, o tempo é hoje. O tempo é hoje. Você está preparado para entrar nesse nível? Ele passou para que nós passássemos. Ele ressuscitou para a gente ressuscitar com Ele. Ele transicionou para transicionarmos. Então, irmãos, se você está esperando o tempo certo para poder fazer missões, pare tudo.
Tem dezenas de hospitais para você fazer capelania aqui. Tem dezenas de presídios para você fazer capelania. Tem dezenas de orfanato, creche, escola. Vai pregar o evangelho, fazer discípulos de todas as nações que Deus entregou aqui. Aí você pode estar dizendo assim: ah, mas é fácil, porque você já fez isso aí tudinho e lá fora. Irmão, plantei igrejas haitianas dentro do Brasil. Venezuelanos, acolhemos dezenas. Árabes, eu tinha casa de acolhimento com refugiados e imigrantes. 8, 9 nacionalidades dentro. Minha esposa está ali, minha filha está ali. Lavamos os pés de muçulmanos dentro das nossas casas de acolhimento. Uma coisa é você ouvir a voz, outra coisa é você obedecer a voz. Fique de pé em nome de Jesus. O texto vai dizer em Marcos 11, no versículo 14. Quando ele entra em Jerusalém, ele vê a figueira. Ele diz assim: que ninguém nunca mais coma dos seus frutos. Que palavra liberada de Jesus. Sabe por quê? Porque a figueira foi feita para dar fruto. E quando você não dá fruto, irmão, a Bíblia diz em João 15 que você é cortado e lançado no fogo. A régua vai subir nesses próximos dias. Ou você vai voltar a fazer discípulo, ou Deus vai te cortar. Entendeu agora? Às vezes você fica cobrando os seus pastores para darem frutos. Os pastores, os líderes têm que fazer isso. Os pastores, os líderes têm que fazer aquilo. Quem disse que pastor gera ovelha, irmão? Isso é zoofilia. Quem gera ovelha é ovelha. Pastor cuida de ovelha. Então não cobre aos seus pastores aquilo que Deus cobrou a você. Temos que multiplicar. Quem tem que multiplicar? Tu. Temos que orar. Quem tem que orar? Você. Temos que sair para fazer visita, evangelizar. Quem tem? Você. Então quando você julgar, criticar, falar algo, seja você o primeiro a se disponibilizar para cumprir a missão de Deus. Quando você dizer assim: está faltando isso aqui na igreja, está faltando aquilo, então se disponibiliza, vai e faz. Precisamos enviar missionários. Oh, por que a igreja não envia? Temos que ter missionários. Então, irmão, desembolsa R$1.000 aí todo mês e diz assim: pastor, eu tenho R$1.000. Quem é que a gente vai sustentar? É muito fácil julgar e criticar, irmão. Eu quero ver você ir lá e fazer. Ou você está pensando que é fácil, irmão? Eu não sou missionário. Somos enviadores. Para enviar agora para a Europa, como é que vai ser, pastor? Se é 1.000 euros, 1.500 libras, 7.000, 8.000, 10.000 reais para sustentar um missionário. E agora? A quem enviarei e quem há de ir por nós? Saiba ouvir a voz e obedecer a voz de Deus. Você é um missionário que Deus está levantando nesse próximo tempo. Porque para a próxima estação, irmãos, o avivamento, como bem aprendemos com Asburn agora nos Estados Unidos, não vai ter a ver com placa, uma denominação, não vai ser um cara, um rosto, não. Vai ser um grupo de pessoas disponíveis para ouvir a voz de Deus e obedecer a sua missão. Será que você está preparado para viver a sua missão? Mesmo com lágrimas? Sim. Mesmo com enfermidade? Sim. Mesmo com terremoto? Sim. Mesmo com furacão? Sim. Mesmo com guerra? Sim. Com perseguição? Sim. Orfandade? Sim. Crises? Sim. Feche seus olhos. Coloca a mão no seu coração. Pode diminuir as luzes da nave da igreja.
Ore por você agora. Relembre toda a palavra profética que você ouviu de Deus. Relembre todas as vozes que você um dia ouviu de Deus. Você cansou, você desistiu, você abandonou, você engavetou os dons, os talentos, você enterrou, você silenciou a voz de Deus para você, você esqueceu ou se fez esquecido da promessa de que Deus te enviaria às nações. Ele está falando novamente para você: eu te gerei no ventre da tua mãe e te constituí como profeta às nações. Aonde eu te enviar, você vai. Jeremias. O que se pode fazer para atrair a presença de novo? Será que ainda existe quem tenha fome, quem tenha sede? Vamos fechar os corredores. Coloque a mão sobre o ombro da pessoa que está do seu lado. Finalmente despertar um povo. Orai uns pelos outros. Servir uns aos outros. Honrai uns aos outros. Sujeitai-vos uns aos outros. Se Deus só precisa de um disposto, eu me disponho. Arrependido em favor de toda a nação. Oh Deus, é certo que você quer fazer de novo. Por que não aqui? Por que não agora? Aqui é onde os grandes não têm vez. Eu entro em aliança. Sim, Jesus. Aqui é onde os grandes não têm vez. Sim, eu entro Jesus. em aliança. Aqui é onde os grandes não têm vez. Eu entro em aliança. Até que ele venha. Até que ele venha. Aqui é onde os grandes não têm vez. Eu entro em aliança. Aqui é onde os grandes não têm vez. Eu entro em aliança. Aqui é onde os grandes não têm vez. Eu entro em aliança. Até que ele venha. Até que ele venha. Com pés descalços, nação nos ombros e um coração em chama. Beijando o Filho até que ele venha e chova a justiça. Com pés descalços, nação nos ombros, e o coração em chama. Beijando o Filho até que ele venha e chova a justiça. Então vem mais uma vez. Vem mais uma vez. E vem mais uma vez. E agir novo. E vem mais uma vez. E agita todo o meu ser. Faz a eternidade sair. E da terra nós que somos pó clamamos. Aviva a luz, aviva a luz, aviva a luz, Senhor. Fere meu coração com a ferida de fome.
fome por ti. Levante suas mãos. Fere meu coração com a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha. Só aqueles que estão dispostos a entregar a sua vida para a missão de Deus nas nações, com o fogo encerrado no peito, com lágrimas ainda nos olhos, em chamas, saia do seu lugar e venha até aqui na frente. Eu quero impartir uma palavra sobre vocês, eu quero orar por vocês. Saia do seu lugar. Você que tem um chamado apostólico, você que tem um chamado missionário, você que tem o entendimento que vai ser um pastor levantado na última geração, queremos orar por você. Vai arder. Sim. Mais uma vez o fogo do zelo de Deus vai arder. Mais uma vez o fogo do zelo de Deus Vai arder mais uma vez. mais uma vez o fogo do zelo de Deus vai arder. Aqui é onde os grandes não têm vez. Eu entro em aliança. Aqui é onde os grandes não têm vez. Eu entro em aliança. Aqui é onde os grandes não têm vez. Eu entro em aliança até que ele venha. Até que ele venha. Até que um dos homens não vence. Eu entro em aliança. Aqui é onde os grandes não têm vez. Eu entro em aliança. Aqui é onde os grandes não têm vez. Eu entro em aliança até que ele venha. Até que ele venha. Dos seus filhos levantei profetas, dos seus jovens eu chamei nazireus. Onde estão os nazireus? Dos seus filhos levantei profetas, dos seus jovens eu chamei nazireus. Onde estão os nazireus? Dos seus filhos levantei profetas, dos seus jovens eu chamei nazireus. Onde estão os nazireus? Dos seus filhos levantei profetas, dos seus jovens eu chamei nazireus. A terra clama. A terra chama, chama, chama. E mais uma vez queremos ver
visão. Convergência de tempos. Céus e terra se encontram, alinhando o seu tempo, e o universo estremece. O leão rugindo do trono, e céus e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece. O leão fugiu do trono. Quem não temerá? Quem não temerá? Levante suas mãos. É chegado um tempo que você vai voltar no tempo para entrar no tempo. Quem tem ouvidos ouça. É chegado um tempo que você vai voltar no tempo para entrar no tempo. É chegado novos dias que você vai voltar aos primeiros dias para poder refazer e ser um odre novo, para poder receber novos tempos, novos dias, nova visão, novo vinho, nova porção, nova unção, novas ordenações. Deus está levantando e vai ordenar e vai separar novos apóstolos nessa estação. Onde estão profetas nessa casa? Levante suas mãos. Comece a orar em línguas agora. Uma nova unção, uma nova batalha espiritual, uma nova guerra, uma nova movimentação apostólica e profética, uma nova unção apostólica e profética. Novas ordenações pastorais vão surgir nessa casa. Novas ordenações apostólicas e novas unções vão ser derramadas sobre essa casa. Novos mestres vão se levantar. Profetas se levantarão. Evangelistas para as nações. Comece a orar em língua agora. Rokoroboshô, koroborobo, koroboroboshô. Rokoroboboshô, koroborobobobobo. Rokodoroboboshô, kodoroboroboshara. Rokodorobodarashara. Profetas dessa casa, por favor, vocês têm liberdade agora. Espírito da profecia, Espírito da sabedoria, Espírito da revelação e do conhecimento, tu tens liberdade em nosso meio. Pastores, líderes e profetas dessa casa, intercessores, diáconos, fiquem livres para orar por quem vocês quiserem. E você que está aí no seu lugar, coloque a sua mão direita sobre a sua cabeça. Uma nova régua do Senhor, um novo entendimento, uma nova revelação, uma nova voz, uma nova palavra, uma nova unção, um novo vinho, um novo azeite que vai descer sobre nós. Se prepare, Deus vai transicionar a sua visão. Abre a sua boca, comece a orar em línguas agora. Todos. Aquele que ora em línguas, ora bem. Aquele que ora em espírito e verdade, ele discerne os oráculos de Deus, os mistérios ocultos que serão revelados. Ora em línguas, abre a sua boca. Espírito de Deus, transiciona a nossa vida nessa noite. Nós oramos, céus e terra se encontrem nessa noite. Alinha o tempo, converge as estações. Se prepare, você vai ser ativado agora, apostolicamente e profeticamente, para um novo tempo. Você vai voltar a fazer discípulos.
Você vai voltar a evangelizar. Você vai voltar a entregar a palavra profética, não só na igreja, mas lá fora. Você vai voltar para ir aos hospitais, os presídios, casas de recuperação, escolas, faculdades, sertão, metrópoles, praças. Uma nova unção, uma nova ativação profética e apostólica. Vamos contar de 1 até 7 para ser desatado e ser reativado um próximo nível, uma próxima estação sobre a casa apostólica, família 61. Damos voz de comando a todo demônio, principado, potestade, que bata em retirada, seja subjugado, neutralizado. Todo demônio, todo principado, potestade de magia negra, de voduísmo, toda maldição seja desfeita e quebrada em nome de Jesus. Toda paralisia espiritual, toda região de cativeiro, toda prisão seja quebrada. 2. Oramos por um tempo de convergência entre pais e filhos, filhos e pais. Humildade ao Senhor, santidade ao Senhor. 3. Oramos agora pelos filhos ministeriais dessa casa, novos nascidos, aqueles crentes que chegaram agora, que já entrem nesse nível e nesse lugar em Deus. 4. Oramos pelos pastores dessa casa, pelos profetas, levitas, ministros do Senhor nessa casa. Damos uma voz de comando, que seja reativado todo o ministério que foi um dia parado. 5. Oramos agora pela região de Recife, Pernambuco, o Nordeste, que o leão que estava adormecido volte a rugir. 6. Oramos pelo destronado e Cronos. Tempo do homem, Cronos, você vai soltar os ministros do fogo de Deus. Eles vão voltar a viver o tempo de Deus, a visão de Deus, o reino de Deus, a linguagem de Deus, a estratégia de Deus, a transição de Deus. Levante suas mãos agora. Declaramos o número 7. Perfeição do Senhor, tempo de Deus, santidade ao Senhor. Avivamento sobre Pernambuco mais uma vez. Avivamento sobre o Nordeste. Brasil, Brasil. Fogo, fogo. Céus e terra se encontram, alinhando. Fogo, fire, fire. O leão fugiu do trono. Fuego, fuego, fire. O universo estremece. O leão fugiu do trono. Céus e terra se encontram, alinhando. O seu plano, o universo estremece. O leão fugiu do trono. Céus e terra se encontram, alinhando. O seu plano, o universo estremece. O leão e vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir O descrito em Joel,
Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Apóstola, apóstolo, olhe para mim. Não tem como você virar um leão que tem uma voz para rugir, sem você passar pela transição de ser um cordeiro que passa pelo matadouro. Você precisa morrer para poder gerar vida. Não tem como você entrar em João 12, o tempo pascual, onde Jesus vai visitar Lázaro, que ressuscitou, e a casa de Marta e Maria, que agora tem a compreensão de fato do que é o serviço, servir a Jesus, e do que é lavar os seus pés e entregar uma grande oferta. É chegado um tempo de transição sobre a igreja no Brasil, onde vamos parar aquilo que fazemos e vamos começar a fazer outras coisas que nunca fizemos. Pode vir, minha apóstola. Para você compreender João 12, você tem que passar por Êxodo 12. Então a passagem de Deus para poder o povo passar. E aí a passagem de Jesus para que Lázaro possa passar e Marta e Maria possa ser ativada profeticamente e apostolicamente. Eu creio que eu preguei hoje aqui para apóstolos, pastores, evangelistas, mestres. Eu sinto no meu espírito, apóstolo, que é chegado um novo tempo de novas ordenações aqui nessa casa. Ordenações de pastores, de apóstolos, de evangelistas e de mestres. Para isso eles vão ter que viver o seu processo. Não tem como ser transicionado sem você passar por uma passagem. Eu sinto no meu espírito de que Deus vai estar reativando um novo tempo de novas ordenações, não só pastorais e proféticas, mas também ordenações apostólicas. Levante suas mãos, Pai. Nós damos liberalidade à porção que foi entregue sobre a vida dos nossos apóstolos, para que eles possam ativar outros apóstolos. Apóstolos que serão levantados em Pernambuco, no Nordeste, no Brasil e nas nações. Apóstolo com visão profética, apóstolos com visões evangelísticas, apóstolos com visões do ensino, apóstolos com visões pastorais, discernindo os tempos, compreendendo as movimentações de cada um. Pai, oramos em nome de Jesus, que um vinho novo recaia sobre os nossos apóstolos. Sim. Novas revelações da Tua Palavra, novas visões, novas estratégias, novas vozes, novos métodos, novos modelos. O Senhor vai estar entregando uma nova palavra nos próximos dias. Subam o monte. O Senhor dos Exércitos vai entregar uma nova ordem a essa casa nos próximos dias. Ouçam a sua voz. Quem viver verá. Essa casa apostólica vai enviar dezenas e dezenas de pastores, missionários, evangelistas que serão ativados para cumprir em Jerusalém, em Samaria, em Judeia e nos confins da terra. Receba em nome de Jesus um tempo de envio, um tempo apostólico profético sobre o Nordeste, sobre o sertão, sobre o Brasil, América Latina, Europa,
Ásia, Oriente Médio. Apóstolos que serão enviados à Turquia, à Síria, Iraque, Irã, Israel. Missionários em Israel, sim. Alemanha, Holanda, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, recebam essas nações em nome de Jesus. Itália, tu és escolhida. Que do Brasil e da América Latina sobre as sementes de grão de trigo que vão estar prontos para morrer em qualquer nação, para que a vida do cordeiro e do leão em nome de Jesus, Pai. Pai, eu abençoo essa casa com toda a liberdade, liberalidade missional, para que eles possam viver o seu destino, sua vocação, seu ministério, sua porção na sua igreja local, na sua casa, na sua geografia, para que eles invistam aqui mais do que em qualquer outro lugar, para que eles honrem os pastores dessa casa mais do que qualquer pastor que entre aqui, que eles possam ouvir a tua voz e te obedecer em nome de Jesus. Amém, Senhor. A Ele, Senhor, te exaltamos, Senhor, pelo que foi derramado nessa mesa, Senhor. Não é mais o tempo de dizer que eu não trouxe nada para a mesa está farta, a mesa está cheia, a mesa é um lugar de alimento, de comunhão, de decisões. Senhor, te agradecemos por ela mesa farta. Senhor, nós queremos, Pai, te pedir que há pessoas aqui, Senhor, que elas não irão tomar aviões para irem fora, mas elas estarão aqui na cidade. O Senhor me mostra, Pai, pessoas que estarão à frente de universidade, de escolas, pessoas que estão aqui, Pai, que vão liderar a montanha das artes, pessoas que estão aqui, que vão liderar a montanha da comunicação, pessoas aqui, Senhor, que vão estar nas rádios, que vão entrar em programas de televisão, pessoas que estão aqui, Senhor, que farão teatro, que pintarão quadros, Senhor. Eu vejo essa noite, Pai, uma liberação muito grande nas montanhas de influência. Pai, eu quero clamar por aqueles que vão se levantar na cidade, por aqueles que vão se levantar na montanha da política, do governo. Senhor, não a montanha da politicagem, mas a montanha que governa, Senhor. Homens com coração, Pai, de Daniel, com coração de José, na montanha, Senhor, do governo. Senhor, em nome de Jesus, as leis sendo entregues àqueles que são aptos, aqueles, Senhor, que serão treinados, Senhor, nas leis. Eles terão tanta destreza nas escrituras, que vão saber, Senhor, lidar, Pai, com o sistema corrompido no meio de desembargadores, no meio dos acórdãos. Senhor, em nome de Jesus, aqueles que vão abrir, Pai, a Constituição, os códigos, e vai saltar as letras. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos por toda uma geração que está sendo levantada, que vai fazer história nos próximos 10 anos. Pai, eu te agradeço. Senhor, eu te agradeço, porque pessoas essa noite estão sendo levantadas para os próximos 10 anos. Pai, eu te peço agora, eu te peço que cada um está aqui faça planejamentos. Pessoas que vão escrever, que vão planejar, e elas vão colocar os sonhos para os próximos 10 anos. Eu quero orar por cada uma dessas vidas, Senhor. Que essa noite seja uma noite memorável. Que o que o pastor Elivelton trouxe para nós, esse homem de unção apostólica, possa repercutir de uma forma que vai ser um memorial das nossas vidas. Um memorial do que está sendo construído nesse mês. Nós te agradecemos, Senhor,
porque estamos entrando no mês de Ar. É o tempo de sacar. Um povo que sabe agir no tempo certo. Você não vai mais perder batalhas, porque Deus está te dando coisas que foram perdidas, estão sendo recuperadas, para você agir no tempo certo. Em nome de Jesus, você vai voltar a agir no lugar que você perdeu, mas você vai voltar a agir no mesmo ambiente, só que com a estratégia certa. E você vai ter vitórias no lugar que você teve derrotas, porque você está sendo treinado pelo Espírito de Deus para agir da maneira certa, no tempo certo. Em nome de Jesus. Pai, obrigada pela vida do pastor Elivelto. Gente, celebra a vida do pastor Elivelto mais uma vez, pelo que ele derramou nessa casa, pelo que ele se entregou. Ele não pregou, ele se derramou essa noite.